Olá, professor! Seja muito bem-vindo à nossa lição de número 2. Estamos trabalhando sobre espiritualidade cristã no século XXI. Espero que a lição de número 1 tenha sido proveitosa, tenha sido magistral na sua sala de aula, na igreja em que você esteve lecionando. Lição de número 2, estaremos abordando um tema peculiar, mas um tema contextual para o tempo que vivemos. A espiritualidade dos tempos modernos. Objetivo: descrever o que é a espiritualidade moderna e os seus efeitos nocivos na vida daquele que passa a praticá-la. Ou seja, a princípio, aparentemente, quando nós ouvimos essa expressão espiritualidade moderna, há um entendimento, há uma compreensão de que você está falando sobre uma espiritualidade melhorada, uma espiritualidade aprimorada. Bom, vamos perceber isso na nossa lição e também nas Escrituras. O primeiro tópico da lição vai falar sobre a espiritualidade do presente século. E aí perceba, o que é a espiritualidade moderna? Bom, você pode iniciar exatamente com essa pergunta à sua classe: o que é espiritualidade moderna? E aí provavelmente alguns falarão: uma espiritualidade melhorada, é uma espiritualidade mais bem organizada, mais bem trabalhada, liturgicamente melhor. É isso? Bom, nós vamos perceber que o termo espiritualidade moderna, ela não está linkada ou ligada a uma espiritualidade melhorada. Pelo contrário, espiritualidade moderna diz respeito à espiritualidade distorcida do presente século em que nós vivemos. Exatamente isso. A espiritualidade moderna é uma referência, é uma alusão ao presente século, ao presente tempo e às inúmeras performances ou estereótipos que vão sendo criados sobre uma espiritualidade que não é bíblica. Então, toda espiritualidade que não é bíblica, mas que carrega a Bíblia, toda espiritualidade que não tem como base as Escrituras Sagradas, mas que faz uso das Escrituras Sagradas, é uma espiritualidade moderna. Por quê? Porque ela é distorcida. Ela não tem como base única, central, primária as Escrituras. Há uma mistura aqui, né? E nós estaremos percebendo isso de forma mais clara no decorrer da lição. Essa espiritualidade moderna, ela tem uma característica muito pontual, exatamente esta. O 1.2 fala sobre deslocando Deus da centralidade. O que é isso? Dentro da teologia, do estudo da teologia, nós temos duas expressões que referem-se a este subtópico. Nós temos teocentrismo, teo Deus, centrismo centro, ou seja, a ideia de que Deus está no centro de todas as coisas. E aí há o entendimento de que na vida cristã, na espiritualidade cristã, o que deve prevalecer é o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Porém, o que nós temos hoje nada mais é do que um antropocentrismo, antropos de homem, centrismo centro, é o homem no centro. Então perceba, o teocentrismo, Deus no centro, agora deu lugar para o antropocentrismo, agora é o homem que está no centro. Na sua lição de professor, você vai perceber que há algumas orientações e alguns comentários aqui que vão expor melhor o período, a idade da Renascença, o racionalismo, o período das luzes, que foram períodos ou acontecimentos na história da humanidade em que a forma do homem pensar foi mudando e, infelizmente, esta ideia de que a busca pelas luzes, a busca do pensar, na verdade, levou o homem a uma escuridão completa. E o homem agora negligencia a teocentricidade, Deus no centro, para ter o homem no centro de todas as coisas. Então,
o que você pode pontuar muito bem nesse primeiro tópico é exatamente esta verdade. Deus foi deslocado do centro e agora o homem ocupa a parte central da vida e do envolvimento com relação à religiosidade ou à espiritualidade. Aí, a partir disso, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, nós estaremos vendo exposições, estaremos vendo ações que são realizadas, mas que não têm como base o texto sagrado. Olha só, tópico 2, espiritualidade narcisista. Lembrando, não é, que Narciso é um personagem criado aí por Freud, que o caracteriza como uma pessoa que ama a sua própria imagem acima de todas as coisas. Bom, dentro deste tópico 2, nós temos primeiro o quê? Espiritualidade em prol do praticante. Que tipo de espiritualidade é essa? É exatamente a espiritualidade, e aí você precisa trabalhar isso, em que as reuniões, as liturgias, o desenvolvimento não é mais Deus no centro, mas o homem. Então tudo se busca agradar ao homem. A ideia é que Deus se tornou um vendedor e o homem é o consumidor. Então o homem chega e Deus agora precisa vender algo para ele. Perceba, essa ideia de que as coisas elas precisam acontecer para o homem é o centro. Então as músicas são para o homem, a mensagem ela é voltada para o ego humano, para a inflamação desse ego. Os louvores, as músicas, elas vêm como uma proposta de exaltação do homem. Isso nada mais é do que a espiritualidade em prol do praticante, é buscando agradá-lo. Então as pessoas chegam à vida cristã ou a uma igreja e a ideia é: eu não vim aqui para morrer para mim mesmo, eu vim aqui e eu quero saber o que esta igreja tem para me oferecer. Eu quero ser servido e não servir. Espiritualidade em prol dos praticantes. Segundo tipo é a espiritualidade dos modelos solitários. Bom, a espiritualidade bíblica é dos modelos solidários, onde você estende a mão, onde você comunga, desfruta da comunhão, do sentar à mesa, do olhar nos olhos, do diálogo. De fato, a imagem que Paulo traz da igreja sendo o corpo, onde os membros estão ligados uns aos outros, ok? Modelo solidário. No tempo presente, ele nos apresenta uma espiritualidade de modelos solitários, onde o homem acredita que a vida de fé, que a espiritualidade cristã, ela só será alcançada plenamente se ele se isolar, se ele viver de forma isolada, longe da comunidade, porque afinal a comunidade é pecadora. Aqueles que ali estão são pessoas difíceis de conviver. Então, melhor é eu viver isolado desta comunidade, deste grupo que se autodenomina a igreja, porque afinal eu sou a própria igreja. E aí nós temos uma pandemia fomentando isso, com vidas online, pessoas buscando viver uma vida totalmente isolada, Gente, esta espiritualidade é a espiritualidade do tempo moderno. O tempo dos desigrejados, em que o isolamento é sinal de santidade. Porém, nós não podemos esquecer que a igreja, ela tem como base fundamental o comungar, o estar entre irmãos, Então, a espiritualidade moderna é uma espiritualidade narcisista. No ponto 3, falaremos sobre a espiritualidade dos achismos e novidades. Perceba que são assuntos práticos, vivenciais, assuntos do dia a dia, que nós percebemos. Basta você ligar a televisão e sintonizar em um canal de televisão, basta você ouvir
uma rádio, enfim, um programa evangélico, e você vai perceber muitas destas falas nossas estando ali enraizadas. Espiritualidade dos achismos e novidades. E aí nós temos primeiro, sincretismo como meio de crescer. Sabe a ideia de que adotaremos para a comunidade ou para a igreja não mais o que é certo, mas o que tem dado certo. Olha que grande problema este. E aí, é exatamente aqui que surge o sincretismo. O que é o sincretismo religioso? Sincretismo é a junção de outras crenças em uma única crença. O sincretismo religioso é você juntar ou você anexar, você inserir no cristianismo crenças que não são próprias do cristianismo. É você casar ao cristianismo pensamentos, ideias e práticas e elementos que não fazem parte das escrituras sagradas e, portanto, não fazem parte do cristianismo. Mas eu trago e implemento, eu insiro na minha liturgia e no cristianismo. Por quê? Para que haja crescimento. Porque se eu fechar as portas e ficar apenas com as escrituras sagradas, ela condena e rejeita muitas coisas. Coisas que pessoas creem, pessoas acreditam. Então estes ficarão de fora. Ou precisarão se submeter. Agora, se eu abro e concedo exceções, então eu consigo abranger um número maior de pessoas. Perceba, aqui existe um grande problema. Elementos. Aqui existe um grande problema. E aí eu falo, elementos que nós começamos a inserir nas liturgias, muitas igrejas inserindo nas liturgias. E não são elementos bíblicos, pelo contrário, são elementos adotados e praticados por seitas. Você tem um sal grosso, que é um elemento usado na Umbanda, água fluidificada, entrevistas a demônios. Estas práticas, elas não são de uma espiritualidade cristã, elas são de uma espiritualidade do tempo moderno, uma espiritualidade que não tem as escrituras como centralidade. E por fim, a teologia da prosperidade como resposta ao sofrimento. O que eu trabalho nesse ponto e o que é importante você trabalhar? A lição, ela já traz de forma esmiuçada o que é a teologia da prosperidade ou como ela surgiu. Então, é importante que você trabalhe aqui exatamente as mensagens que têm sido pregadas, os ensinos que têm sido realizados na tônica de que o homem não pode sofrer, a doença não deve fazer parte da vida do cristão, a pobreza não deve ser um estado de vida, você não deve sofrer, você não deve padecer, porque afinal você é filho de Deus, você é amado por Ele, você é filho do Rei dos Reis, do Médico dos Médicos, e a partir destes enredos vai se distorcendo todo uma prosperidade bíblica e começa-se a ensinar de maneira totalmente equivocada e errônea. Onde nós encontramos nas Escrituras que o homem não sofrerá? Jesus diz, no mundo tereis aflições. Onde encontramos nas Escrituras respaldo para afirmar que não ficaremos doentes, que não passaremos por situações de pavor, de medo? Olhe para o Salmo 23. A gente lê e acha incrível esse salmo, mas é um salmo complicado. O salmista está dizendo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, você poderá passar por situações em que a morte estará ao seu lado. O salmista está dizendo, 1000 cairão à sua direita, 10.000 mil à sua esquerda, 10.000 à sua direita e você não será atingido. E aí a gente olha para esse salmo e diz, uau, olha que incrível. Mas perceba, 1000 caindo em um lado, 10.000 no outro lado, está falando de um tempo de muita morte. Muita morte. Então não significa que nós não seremos atingidos, não significa que nós não seremos feridos, machucados, não, gente. Quem ensina isto
É uma teologia de uma prosperidade totalmente distorcida, mas que faz parte do tempo presente. E esta mensagem e estes ensinos têm atraído muitas pessoas, mas não têm as conduzido aos pés de Cristo. E logo, o que tem gerado, o que tem formado, são pseudos cristãos. Pseudos cristãos. E aí nós caminhamos aí para o quarto ponto da nossa lição, falando sobre uma espiritualidade destituída das Escrituras ou das Escrituras Sagradas. Perceba que dentro deste enredo de crescimento, nós temos exatamente esta verdade. Toda vez que uma instituição, que um grupo de irmãos, que um líder, que um membro acaba abrindo mão das Escrituras Sagradas, ele está abrindo mão de uma espiritualidade bíblica para viver uma espiritualidade segundo os seus achismos e modismos da época. E isso é condenável e inaceitável pelo Senhor. Espiritualidade destituída das Escrituras. Primeiro, corações insaciáveis sempre buscam coisas novas. Aqui é importante você frisar que é bom que os nossos jovens, os adolescentes, que os nossos irmãos tenham um espírito investigativo, criterioso, que busque conhecer novas coisas, novos modelos, novas formas. Isso é interessante. Isso faz parte da nossa essência de buscar as descobertas. Mas há um grande problema quando começa-se a querer ouvir ou perceber e ver coisas novas que não estão nas Escrituras Sagradas. Aqui reside um grande problema. Por quê? Pessoas que hoje querem uma nova mensagem, uma nova revelação. Olha, mas isso não está na Bíblia. Não, mas eu recebi uma revelação. Olha que incrível. Se não está nas Escrituras Sagradas, nós não queremos ouvir. Se não é uma orientação bíblica que está embutida no texto sagrado, então isso não deve ser usado como crivo para a Igreja de Cristo. Devemos ter cuidado com a busca por uma nova mensagem, uma nova revelação, uma nova música, e isso como atrai pessoas, como atrai homens e mulheres pelo que é novo. Vale lembrar que isso não faz parte apenas do tempo presente. Paulo, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 4, 3 e 4, vai falar exatamente sobre um tempo em que as pessoas não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Antes elas teriam comichões nos ouvidos. A ideia aqui é coceira, desejo de ouvir coisas novas. E nesse desejo, neste afã, nessa busca por coisas novas, trariam para si, amontoariam para si doutores, homens que falassem o que eles quisessem ou desejassem ouvir. Cuidado com as seguintes expressões. Eu tenho uma revelação nova. O Senhor me deu uma revelação nova sobre algo. Muito cuidado sobre isso, porque se não for bíblico, se não for das Escrituras Sagradas, princípios estabelecidos pelo Senhor, deve ser refutado e tido como anátema. Subponto 4.2, muita informação, nenhum relacionamento. Gente, dentro deste subponto, eu acredito que seria muito interessante você despertar a consciência dos seus ouvintes para a realidade que acesso à informação não significa acesso à pessoa sobre a qual as informações estão sendo transmitidas. Ou seja, eu posso estudar durante muitos anos sobre Martinho Lutero, posso estudar as suas biografias, estudar as suas obras, os seus feitos, enfim, eu posso dedicar a minha vida toda estudando sobre este homem. Eu terei muitas informações sobre ele, só que eu nunca poderei me assentar e tomar um café com ele, porque ele não pertence mais ao meu tempo e à minha época. Perceba, a gente vive uma espiritualidade muito semelhante a isto. Por conta deste boom
informativo, boom mediático. Nós temos acesso a inúmeras mensagens, podcasts, livros em PDF, livros interativos, enfim, nós temos o mundo de informações na palma da nossa mão. Agora perceba, isto necessariamente não significa que de fato eu esteja me relacionando com o Senhor. E o que eu diria aqui, nós vivemos hoje um tempo de uma espiritualidade onde as pessoas têm uma cabeça grande e um coração pequeno. Elas conhecem muitas coisas sobre Deus, mas não se relacionam com Deus. Cristo para elas é meramente informação. E nós não podemos esquecer que Cristo não é simplesmente informação, Ele é uma pessoa. E pessoa que se relaciona com a gente. Então trabalhe isso, incentive os seus ouvintes, os irmãos, os membros, que não tenham apenas teorias, informações, mensagens sobre Deus, mas que de fato relacionem-se com o Senhor, porque este relacionamento mudará a vida deles. Concluindo, o que podemos trabalhar aqui na conclusão? Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Frise na conclusão dessa lição que se a vida cristã estiver fácil demais, estiver assim, leve demais, no sentido de que ele não encontra dificuldades em lugar nenhum, em forma alguma, em maneira alguma, de viver essa vida cristã, será que de fato ele está no caminho estreito? Lembre-se, existem dois caminhos estabelecidos diante de nós. O caminho largo, que significa as facilidades, ou seja, você pode negociar inúmeras coisas. Inúmeras coisas nestas religiões que adotam a porta larga, você pode realizar muitas coisas, porque é negociável, é negociável. Porém, o fim desta estrada é o caminho da perdição. Agora, a porta e o caminho estreito, não há negociações com o Senhor. Jesus vai ser bem claro em dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não negocia, ele não barganha princípios e valores. É necessário sujeitar-se e sacrificar-se, porque é exatamente este o processo que caracteriza uma vida cristã. Tenha cuidado, enfatize isso aos seus alunos, o cuidado de que eles não estejam fazendo parte desta espiritualidade moderna, porque ela é nociva e destruidora. Que Jesus te abençoe. Até o nosso próximo.